Olá, querido aluno, querido aluna, como é que você está? Avançando? Está gostando? E aí, vamos para cima agora? Agora a gente parte para uma outra fase, ou seja, colocar um V-Ray Sun, um sol do V-Ray na sua cena. A gente vai criar uma cena aqui simples, colocar um box, colocar qualquer objeto, a gente vai colocar um sol. Tá bom? A gente vai ver o sol entrando, configurar ele bonitinho, ele não é difícil de configurar, basta que você siga os passos que eu vou mostrar nessa aula agora, tá bom? Presta bem atenção, aplica, que aí com certeza você vai começar a se encantar com ele, sempre prestando muita atenção nas intensidades de luz, na configuração da câmera, tá bom? Porque às vezes você esquece de alguma coisa e acaba estourando a sua cena. Você esqueceu lá, por exemplo, de configurar a intensidade da luz V-Ray Sun. E ficou a intensidade em 1, ela tem que ser 0,1. A intensidade em 1 ela queimou toda a sua cena, você não pode se apavorar, você tem que ir lá e conferir os objetos. Você colocou uma V-Ray Light e deixou em 30 a intensidade, ela vai queimar. A intensidade dela tem que ser em torno de 3 até 6. Entendeu? A configuração da sua câmera, ela tem que estar como ISO 800, 400, 1000, 1200, nunca com aquela opção lá de EV marcada. Entendeu? São configurações que você tem que sempre se ligar para não cometer gafe de renderizar e ficar ruim e você começar a se apavorar. Entendeu? Confira, vai devagar, faça a sua câmera configurada, sua luz configurada, seu V-Ray Sun configurada, que no final o resultado vai ser ótimo, tá bom? Então vem aqui para a tela do meu computador que a gente vai criar uma V-Ray Sun. Então vamos desenhar uma cena simples, né? Eu poderia simplesmente colocar um sol numa cena, mas eu não consigo fazer isso, eu tenho que ensinar do zero, eu tenho que ensinar completo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de entregar mais, eu gosto de ter certeza de que você realmente está evoluindo. Então, pode ver, todas as aulas eu tinha um tópico e avancei mais do que o tópico. Todas as aulas eu fiz isso, para entregar um pouco a mais, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar uma cena simples mesmo. Vou desenhar uma cena aqui básica, tá bom? E vou colocar um sol entrando, uma cortina, tá bom? Mas mais ou menos que nem a gente fez na aula passada, porém vou inventar uma outra moda aqui pra gente não ficar muito repetitivo. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na internet e vou colocar aqui, ó, sala. Vou pegar uma sala aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que tem de referência de sala. Andei trocando o IP aqui no meu navegador. Deixa eu ver se eu não tenho que fazer isso de volta. Deixa eu fazer um procedimento aqui. Ver se agora volta a minha internet. Pronto. Deixa eu pegar uma sala aqui. Olha aqui, bastante sol entrando, ó. Deixa eu pegar uma outra referência um pouco mais. Olha que legal, ó. Cortina, sol entrando, ó. A cortina segurou o sol, ó. Ó, como eu modelaria essa sala aqui, ó, um box em cima, um pouquinho mais para dentro, coloca os vértices um pouquinho para dentro, um piso normal, uma parede com box, um rodapé ali com box também, ó. Olha que simples essa sala de fazer. Coloca a parede de fundo, coloca box para fazer essa prateleira, busca alguns livros, ó, no Aire House lá. A TV a gente até tem na biblioteca que eu forneci. Essa cadeira aqui que já é mais complicado, teria que encontrar ela no Aire House ali, porque modelar ela ia demorar um tempo. Isso aqui é um box chanfrado, ó. Esse box aqui você pode vir aqui, ó, extend, ó, chamfer box. Ó, e você pode pegar o box já chanfrado, ó, fazendo esse puff. Esse puff aqui, digamos que ele tem 2 metros por 1,20 por 40 de altura, ó. 2 metros por 1,20 por 40 de altura, ó. Um pouquinho mais fino, ó. Aqui tá o teu puff, ó. Aumenta um pouco mais o fillet ali, ó. Bota uns segmentos a mais e tá pronto o puff, ó. Essa textura de tecido, ó. Se eu vier aqui na minha textura, boto aqui, ó, tecido, eu venho aqui no difuso, ó,
venho aqui naquele procedimento nosso, né, do bitmap, eu vou vir aqui em C, vou vir em texturas, vou vir em tecido, vê se, ó, tem um azulzinho aqui que é mais ou menos parecido com aquele ali, ó. Aplico, clico aqui para mostrar, F4 para tirar essas linhas, Alt U para mapear com box, ó. E aí, o que eu faço? Pode ver, ó, vou ajustar ali direitinho, ó, a altura que eu quero. Ó. Tá aí, ó. Tá aí meu puff, ó. É o mesmo que ele ali, ó. E tá na mão. Faço meu piso. Ó, esse piso aqui deve ter o que lá atrás? Aqui tem 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2,5. Vamos botar. 5 menos 10. Aquela profundidade. Tem 5. Vou trazer esse puff para cá. Vou botar 7 no eixo Y aqui, ó. 7. Trago um pouco para cá, um pouco para cá. Beleza, ó. Beleza. Vou desenhar aquela parede lá agora de cima. Com o Snap eu seleciono ela. Boto 2,5 de altura e boto aqui um 15 de espessura. Eu sempre que eu estou editando, né, para sair daqui, eu venho na ferramenta de seleção. Eu não vou ficar dizendo, isso aí já está decorado, né? Então com o Snap aqui, ó, eu grudo aqui na pontinha e já tem aquela parede do fundo lá, ó. Para eu fazer esse rodapé embaixo, eu com Shift copio para o lado, copio, né? Troco a cor do elemento aqui só para eu poder enxergar. E deixo na altura dele aqui, ó. Lá deve ter mais ou menos uns 20. Então eu boto aqui, ó, 20. E ele é meio fininho, não é tão grossão assim, ó. Boto um 2 aqui, ó. E com o Snap aqui, eu posso grudar ali, ó. Pronto. Não é difícil, gente. Ó, parede do fundo é lisa também, ó. Eu posso pegar um box com o Snap e fazer isso aqui, ó. Por que eu fui lá em cima? Porque como é a mesma linha, eu posso pegar qualquer posição que eu quiser, sendo que fique fácil de pegar o Snap, né? Eu escolho, ó, boto para trás aqui, ó, que nem a gente já aprendeu, com o Snap aqui eu grudo aqui, ó. Pronto, já tem minha parede de trás. Essa parede aqui, aparentemente, ela tem um pedaço aqui, ó. Vou converter em polígono esse box. Vou pegar os vértices aqui da ponta e vou arrastar para lá, ó. Pronto, eu saio da seleção, vou botar o pivô no centro para poder trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu não conheço essa parte daqui, não sei o que tem aqui, né? Mas eu vou arrastar para cá, digamos que tem um janelão aqui. Pego os vértices da ponta. Para mim acessar os vértices, eu aperto, acessar os vértices, aperto a tecla 1. Ó, mas é a 1 do lado da mão esquerda, não da mão direita. Ó. Seleciono os vértices aqui e com o meu Snap eu coloco no canto. Aqui em cima a mesma coisa, ó. Eu crio um box, aí eu boto aqui um box com menos 30, ó, tá certinho. Olha aí que interessante. Aqui eu posso fechar, ó, com box, boto para baixo. Olha ali, ó, um boxinho para baixo, não vai aparecer mesmo. Posso converter esse piso em polígono e posso atachar aquele pedacinho ali, ele é um objeto só. Pego essa minha parede, converto ela em poly e atacho esses 3. Agora eles são um elemento só. Como as paredes do lado esquerdo são a mesma cor, eu posso inclusive converter em poly e atachar as 2 paredes. Posso colocar essa textura marrom. Eu vou salvar essa imagem aqui, ó, e vou mostrar uma coisa legal. Ó, eu vou vir aqui no meu Max. Vou vir aqui File, View, Image File, e eu vou mostrar ela aqui. Vou pegar essa cor aqui, ó. Como é que eu faço para pegar essa cor aqui? Olha que interessante, você não tem que ficar tentando encontrar a tonalidade da cor. Eu venho aqui nos meus materiais
Eu escolho o material que eu quero, nomeio ele aqui, né? Marrom. Venho aqui na minha cor, seleciono o conta-gotas e venho aqui na cor e pego ela, ó. Ok. E aplico lá, ó. É a mesma cor. Às vezes não dá bem certinho, porque dependendo da posição que tu pega. Então tu tenta pegar aqui uma outra posição mais clara, por exemplo, um meio termo aqui, ó. Ó, mas aqui eu ainda tô vendo que não é bem o que eu quero. Então eu venho aqui e edito ela, ó. Tiro um pouco da saturação, tento encontrar o tom, aí pau, ok. É isso aí, ó. Não tem reflexo aquela parede, mas é bom colocar um mínimo de reflexo só, porque qualquer coisa tem reflexo, né? Ó, bem lixado, lá um 0,5, só para dar um efeito. O meu rodapé, ele é um marronzinho claro. Eu pego esse slot, arrasto para o lado, renomeio, rodapé, aplico e troco a cor. Arrastei para o lado, então eu fiz uma cópia. Ó, troco a cor, tiro um pouco da saturação. Pronto, esse piso aqui, não sei se é um tapete todo, o piso, ou ele é um outro material no chão e esse tapete vai de fora a fora. Mas eu vou aplicar. Deixa eu ver se eu tenho alguma textura de tapete aqui. Aqui tem alguns tecidos aqui, legal, mas igual a esse aqui não vai ter. Deixa eu ver se eu tenho algum parecido com esse tapete, talvez esse aqui, ó. Ou talvez esse aqui. Vou tentar aplicar, deixa eu ver esse aqui. Não tem muito a ver, né? Ó, esse azul aqui, esse cinza aqui, ó. Vou tentar esse aqui. Vou mapear aqui, ó, Alt U, botar em box e vou mexer aqui na... Levantar um pouquinho esse puff aqui, ó. Aí. Lá tá o rodapé, tá tudo certinho, a parede tá certa. Digamos que eu queira, ó, Ctrl Shift I, eu vou trazer uma TV aqui, ó. Biblioteca 3D, TV de LCD, ó. Pego a TV e boto, rotaciono ela aqui, ó. E coloco na parede. Ó. Essa mobilidade assim de girar, você já tem que estar com ela afiada, viu? Ela é um pouco mais para cá, esse puff também aparece na frente da televisão. Se eu quiser, eu crio um box aqui embaixo, a altura, elevo ele aqui onde eu quero fazer a prateleira. Olha que interessante, aquela prateleira deve ter uns 4 de espessura por uns 25 de profundidade, então vou botar 25 de profundidade, digamos que ela tenha 4 metros. Ó, como é que eu faço para unir bem certinho ali na parede? Eu alinho com o Align, ó. Seleciono a minha prateleira, Alt A, seleciono a parede. No eixo X, eu vou alinhar X máximo e mínimo, ou seja, opa, mínimo e máximo. A parte... Ah, é que tá atachada essa parede com essa aqui, ó. Quando tá atachado, ele considera tudo um objeto só. Eu vou alinhar pelo piso, Alt A pelo piso. Em X, no máximo e no mínimo. Mínimo e no máximo. Será que eu selecionei o objeto errado? Ele foi. Mínimo e mínimo. Claro, mínimo e mínimo. O X está para lá, ó. O mínimo é no centro. Mínimo e mínimo em X. Tá aí, ó. Aplico um vinil. Venho aqui no slot, seleciono aqui, venho em vinil e aplico. Apliquei o vinil. Vou fazer aquela alturinha lá. Se eu quiser copiar esse box, rotacionar ele e botar aquela alturinha lá, que também deve ter 25, mais ou menos, eu boto 25. Seleciono aqui os eixos que eu quero mexer e arrasto para lá. Mesma coisa para o outro lado. Ó. Aí, ó. Se eu não quiser mais mexer nesse objeto, eu converto
em polígono e atacho os outros dois. E aí eu boto um livro, Ctrl Shift I, vou na minha biblioteca, vou ver se tem algum livro aqui e tal, tem esse monte aqui, ó. Tô com os livros aqui, arrasto para cá, subo, rotaciono em 90, ó, posiciono onde eu quero. Claro que lá tá de frente, mas eu tô dando um exemplo aqui, né? Poderia separar esses livros aqui, se eu quiser. Ó. Está um grupo, ó, Ctrl Alt, vou botar Alt O para abrir esse grupo. Ó, se eu quiser rotacionar aqui, eu rotaciono. Ó, posso rotacionar os livros que eu quiser aqui e posicioná-los. E assim tu vai construindo um projeto. Ó, viu como não é difícil? Parece um pouco complicado no começo. Aumentar um pouco essa TV. Aí tem o móvel embaixo, lá tem um family. Como é que eu faria aquele family? Eu construo um box ali, ó. Coloco na posição que eu quero. Coloco no tamanho que eu quero. Converto em polígono. Ó. Depois coloco os boxes na volta para fazer lá a parte do lado. Tem um outro recurso aqui que dá para usar, que você seleciona aqui, ó, polígono, seleciona o primeiro, vem aqui, ó, inset. O inset cria uma linha interna, ó, um outro polígono interno. E agora eu posso inclusive usar o extrude aqui, ó, para botar um pouco mais para trás. Pronto. O que eu faço agora? Agora eu separo essa face. Eu venho aqui em detach e detacho. O que eu tenho agora aqui, ó? Eu tenho a parte interna que eu separei e a externa. A externa eu posso botar uma textura, vem aqui na madeira, por exemplo. Ó. E aqui na parte interna eu boto uma imagem. Uma imagem qualquer, digamos que eu queira botar um quadro bitmap. Lá nas nossas texturas temos quadros, ó. C, texturas, quadros, ó. Posso botar uma imagem que eu quero aqui, ó. Quando mostrar aqui, olha aí, ó. Claro que lá um F, um A, né? Aí eu seleciono os dois, duplico aqui em 5 vezes. Seleciono todos, centralizo, coloco as texturas que eu quero ali dentro e tá feito. Esse sofá aqui dá para encontrar no Airhouse, tem muita almofada no Airhouse, tem sofás. Se eu vou ver aqui, ó, 3D Warehouse. Se eu botar sofá, tem, almofada tem. Sofá. Ó, tem vários sofás, olha aqui, tem um bem legal, olha aqui. Olha esse sofazão aí que eu posso colocar. Não, esse aqui é um sofá de 3 lugares, esse aí é de 5, né? Ó, vou andando aqui e vou encontrar um sofá certamente parecido com aquele ali. 3 lugares. Ó, não falei? Ó, baixo, versão 2014, sempre a menor versão. Vou colocar na minha pasta do meu treinamento. Vou vir aqui, importar, não é merge, né? É import. Onde que eu salvei? Acho que é com luminar que eu salvei. Sofá aqui, ó, tal. Tá aí, ó, a gente viu que tem 17 objetos selecionados, aqui tem 17 objetos, ou seja, ele está todo despedaçado, mas ele está tudo bem com ele, ele não está mal feito, ele está muito bem modelado esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ver quem é quem aqui, né, vou dar uma mexida. Ó, toda a base é o mesmo objeto, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa base aqui. Toda a base aqui. Aí, ó. É ruim selecionar tudo, a gente tem que estar cuidando bem direitinho. É isso aí, ó. Estamos tentando pegar esse negócio aqui que tem um... Ó, selecionei tudo. Vou dar um Ctrl G aqui para agrupar essa base e vou colocar um material aqui de vinil, por exemplo.
Vou selecionar essa textura dele aqui e vou... Olha o que eu vou fazer, ó. Selecionei a textura dele, né? Vou selecionar o slot do lado. Primeiro eu vou agrupar essa parte de cima e vou agrupar todo o sofá. 3 grupos, a parte de baixo, a parte de cima e a parte do sofá. Vou rotacionar ele aqui, colocar na feição. Vou pegar aqui, selecionar um slot do lado e selecionar a textura do puff, ó. Eu vou copiar a textura do puff com o botão direito e vou colar em cima do sofá, ó. Entendeu o que eu fiz? Eu vi aqui que o mapeamento tá horrível desse sofá, né? Eu vou abrir o grupo Alt O, vou selecionar o sofá e Alt U, que eu dou o mapeamento dentro. O mapeamento dele tá feio, agora tá certinho, ó. Ó. Ó, agora tá certinho. Olha aí que legal. Mapeamento igual do puff, bonitinho. E eu coloquei a textura em cima. Aqui no fundo eu vou colocar uma textura de parede branca. Parede branca. Vou aplicar. Pronto. Que é a parede que está aqui. Eu acho que é branco, mais clarinho um pouco. E pronto. Vou colocar uma cortina aqui. Ou vou colocar uma esquadria aqui, ó. Digamos que eu vou colocar uma janela aqui, ó. Cria um box interno inteiro. Tá? Um box inteiro aqui. Vou ensinar um outro método para criar essa janela aqui, ó. Converto em polígono, tá? Seleciono o polígono aqui na tecla. Olha o que eu vou fazer agora. Ctrl I, inverte a seleção do objeto que eu estou editando. Não vai selecionar todos. Ó, Ctrl I. Inverte a seleção, quer ver? Eu vou isolar ele aqui, ó. Seleciono esse polígono e Ctrl I seleciono os outros, ó. Inverti a seleção. Por que eu inverti a seleção? Porque eu quero deletar a parte de trás, quero ficar só com a frente. Agora, se eu não estou editando um polígono e dou Ctrl I, ele seleciona os objetos da cena, porque eu não estava editando o objeto, tá bom? Ó, vou repetir, eu não estou editando esse objeto, ó, só estou selecionando ele. Ctrl I seleciona todos os outros da cena que não estão selecionados. Agora, se eu estou editando o polígono, ó, vou selecionar essa parte de cima aqui, ó, essa edge de cima. Ctrl I seleciona as edges que eu não selecionei ainda do objeto. Por quê? Porque eu estou em modo de edição. Tá? Em modo de edição, se der um Ctrl I, ele inverte a seleção do elemento que você está selecionando. E se eu não estou editando, eu dou um Ctrl I na seleção fora da edição, ele inverte a seleção para os objetos que eu não estou selecionando, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar esse polígono e vou dar um inset aqui nele, ó. Ó, inset. E eu vou fazer o que, ó? Eu vou detachar essa parte interna, porque vai ser meu vidro. Olha que rápido de fazer isso aqui, ó. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu não quero que apareça essa janela, então para mim não faz muita diferença o modelo que ela é. Vou trocar a cor desse objeto, só para a gente ver a diferença ali, ó. Essa parte interna vai ser o vidro e a parte externa é a esquadria. Eu vou aplicar um modificador que eu já conversei contigo sobre ele, ó, que é o Shell. Ó, vem aqui e seleciono o Shell. Boto uma espessura de 1 centímetro aqui na volta dele, ó, que é o nosso vidro. E eu venho aqui nesse perfil que eu acabei de fazer e também vou aplicar um Shell, ó, mas eu não vou aplicar com a espessura de 1, vou aplicar com a espessura de 10. Olha ali, ó, criou uma espessura, eu vou alinhar no centro da parede e vou trazer meu vidro para o centro da parede. Olha aqui que eu tenho uma janela. Vou apertar M e vou aplicar uma textura de vidro, ó, vidro no meu vidro. Pronto. Vou selecionar a esquadria e vou aplicar um vinil nele. Vou fechar tudo isso aqui e pronto. Eu não vou precisar chanfrar porque não vai nem aparecer, né? Ctrl Shift I, vou trazer uma cortina. Vou trazer uma cortina que eu ainda não trouxe. Ó, de madeira. Não, de madeira não, porque vai entrar pouco sol. Vamos colocar uma cortina topzera, que nem dos amigos meus. Ó, essa cortina aqui, ó. Ó,
Vou movimentar ela ali, vou rotacionar 45 graus. Vou colocá-la, bonito, né? Colocá-la ali. Vou alargar uma escala um pouco para o lado aqui, para ficar um pouco mais profissional. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou botar meu sol, né? Que até agora não falei em sol ainda. Vou criar um box aqui, colocar uma espessura de 15. Fechei. Boto uma textura. Nunca deixo um objeto com essas cores aqui, porque isso aí mancha toda a cena. E vou criar um forro aqui, ó. Um forrinho aí com uma altura de 3. Né? Vou aplicar uma textura de forro. Pego um slot vazio, venho aqui no Get Material. E aí eu vou pegar uma textura de forro e vou aplicá-la. Ok, fechei. Pronto. Aperto menos para esconder. Venho na minha vista de cima. Crio uma câmera física apontando diretamente para lá. Edito a minha câmera física aqui com 50 milímetros para ficar um pouco mais esticada e manualmente eu coloco com 800 o meu ISO. Venho aqui no lado, percebo que ela está lá no chão, seleciono aqui apenas câmera, seleciono toda a câmera, arrasto para cima, aperto C para ver como é que tá. Tá mais ou menos legal, aí tá na mesma vibe. Ó, tá na mesma vibe aí, ó. Viu? Viu como é possível? Olha que legal. Isso aí, ó. É isso aí mesmo, não tem segredo. Ó, se fosse fazer o elemento aqui embaixo aqui, faria um box, né? Colocaria aqui o box na espessura certa, faria outro box aqui e aí assim por diante. Vou deletar esse box aqui. Vou vir aqui em cima, eu sei que a minha janela está aqui, porque a minha câmera está aqui. Eu vou vir aqui na luz do V-Ray Sun e vou clicar aqui longe e lá onde eu quero que meu sol vá. Não quero que ele crie um environment. Aperto a minha ferramenta de seleção e subo ele mais ou menos onde eu quero que ele apareça. Eu vou trazer para cá, porque eu quero que ele projete uma sombrinha naquele sofá e também do puff. Venho aqui na edição e deixo a intensidade dele 0,2. E o tamanho, eu vou deixar 1. Vou deixar 2 para a sombra ficar um pouco mais nubladinha. E pronto. Eu venho em C, dou um radial. Vou carregar o meu preset low aqui. E eu vou fazer o seguinte, no environment eu vou habilitar o GI porque eu quero que ele entre um pouco de luz do céu. E vou ver como que tá essa minha cena aqui. Eu vou colocar, não coloquei nenhuma luz interna aqui, é só a luz do sol, tá? Não tem luz interna. Ó, o que tá iluminando, por isso que tá tudo manchado assim, ó. Porque quando não tem luz, gera mancha, a luz elimina a mancha. O que eu vou fazer? Vou colocar minha luz ambiente, vou ver de topo, vou pegar minha luz V-Ray e vou desenhar minhas luzes aqui, ó. Uma, vou editar, colocar 3 de multiplicação, botar invisível e desligar o Affect Reflect. Vou copiar para o lado, instanciar 2. Opa, não era 2 que eu fiz? Instanciei, ok. Seleciono as 2, não, boto aqui, ó, Lights, seleciono as 2. Arrasto para trás, instancio mais 2, mais uma ainda para ficar bem iluminadinho. Vou olhar de frente, está tudo lá no chão, minha luz. Cuidado para não pegar ali o sol, ó. E vou subir. Até lá em cima, ó. Até aqui em cima, o máximo que der para não atravessar o forro. Vou apertar a câmera e vamos renderizar de novo, para ver se sai aquelas manchas lá. Ó. Saíram a maioria das manchas, claro que vai ter muita mancha, porque isso aqui é o preset low, né? Mas eu fiquei bem satisfeito já com o resultado. Esse sol que não tá muito bonito, tá pegando muito para cá. Eu acho que esse sol pode ficar um pouco mais para baixo aqui. Vamos ver de novo. Quero que ilumine lá a parede, lá, ó. Olha que interessante.
Ó que interessante, tá um pouco claro demais, mas é isso aí, ó. É isso aí mesmo. Essa cortina tá um pouco opaca, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou selecionar um slot, com o conta-gotas eu vou pegar a textura da cortina. Ó, na refração aqui eu vou aumentar um pouco, deixar ela mais transparente essa cortina. Eu quero que entre mais sol ali onde está escuro, ó. Deixei mais transparente. Aumentei a refração, deixei mais perto do branco. Olha lá que legal. Tá um pouco estourada. Vamos selecionar aqui do lado, ó, o sol aqui, ó. Vamos vir na configuração e botar 0,12. Vamos ver se vai melhorar. Ó, agora sim. Aí, ó, agora tá mais coerente. É isso aí, meu brother ou minha brother. Não tem muito mais do que isso. Isso é o desenvolvimento de um projeto. Ó, fiz piso, fiz parede, fiz rodapé, trouxe um sofá, criei o puff, coloquei o livro, coloquei a TV, coloquei a cortina, coloquei o sol, luz ambiente, configurei a câmera e pau. Não tem muito mais que isso. Esse é o resumo do resumo da ópera. Se você praticar o que a gente fez até agora, direto, você faz qualquer projeto sozinho ou sozinha. A gente vai aprimorando as modelagens, vai aprendendo mais outros recursos, mas o suficiente para você começar a trabalhar, você já praticamente tem agora nessa aula. Se terminasse agora o curso, você já tem condições de desenvolver alguns projetos. A gente vai ter outras aulas ainda. Vou fazer o seguinte, ó, vou renderizar isso aqui, esse projeto. Eu vou renderizar esse meu projeto aqui, essa minha criança maravilhosa que ficou, e eu vou botar o preset high, tá? E eu vou renderizar enquanto a gente vai olhar as aulas que faltam. Já renderizando aqui. Vamos ver aqui, ó. Criei o sol, mas não criei o sol, né? Criei a cena inteira. O Array e o Mirror, na próxima aula, a gente vai ouvir falar desses dois modificadores. O Array, ele é um modificador que faz cópias de um objeto através de um comportamento. E o Mirror, eu já trabalhei ele várias vezes ao longo do curso, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele. Não tem muito o que falar sobre o Mirror, né? Mas eu vou usar ele para mostrar para vocês as opções que ele tem. Depois eu vou usar na aula 7.7 o modificador Turbo Smooth, que ele é incrivelmente legal. Ele faz um alisamento da superfície dos objetos, pega um objeto todo facetado e ele simplifica, ele alisa o objeto, é incrível. A aula 7.8, que eu vou colocar as medidas de um projeto. Eu tenho um script. Script é como se fosse uma sequência de ações que são feitas através do carregamento de um código. Então, tu não precisa fazer uma série de sequências, então tu traz um código e ele já configura. E também vou ensinar você a medir um projeto com box. Eu uso muito medir com box, porque às vezes o cliente quer saber, tá, qual é a medida da mesa. Eu arrasto um box com o snap em cima, eu já tenho a medida dela. É na hora. Eu não perco tempo indo lá nas medidas. Eu crio um box em cima do objeto que eu quero e já sei a medida. Ronaldo, quanto é que é o pé direito dessa casa? Eu crio um box do piso até o forro e vejo a altura do box. Eu sei que a altura é. Então eu vou ensinar você a fazer uma medição com um script que eu vou entregar ele para ti. E vou ensinar mais alguns atalhos aí na aula 7.9. Você usar alguns outros atalhos. Eu vou abrir o arquivo de atalhos e a gente vai usar todos. Na aula 7.10, o aperfeiçoamento de uma imagem no Photoshop. Essa é uma aula que, mesmo que você ainda não trabalhe com Photoshop, é interessante você olhar, porque você pode aí instalar o Photoshop no seu computador a qualquer momento. O Photoshop é barato, ele tem um custo aí mensal, eu acho. Tem como instalar o Photoshop também, tem que dar uma olhada na internet. E eu vou ensinar você a mexer um pouco mais com o Photoshop nessa aula, é um bônus que eu estou dando, né? Ensinando você aí a dar uma aperfeiçoada nos contrastes, nas cores aí da imagem, selecionar algum elemento na tela do Photoshop, dar um contrastezinho, uma cor, um nível de temperatura. E daí a última aula a gente vai bater um papo sobre tudo isso que a gente viu durante o curso. Eu quero saber também aí o feedback de vocês, eu gostaria de... Você pode colocar nos comentários, pode colocar lá no grupo, concluir
o curso, muito obrigado, ou gostaria de dar essa dica, gostaria de dar essa orientação para ficar melhor. Quanto mais a sua opinião, para mim, melhor. Porque assim eu consigo evoluir, eu consigo melhorar, eu consigo entregar um conteúdo de forma mais fácil, talvez, né? Eu tentei simplificar ao máximo, mas de repente tem algum detalhe que outro que me passou despercebido, eu posso melhorar nos próximos cursos que eu fizer, tá bom? Então vamos ver como é que ficou. Olha que legal. Olha que bacana. Olha como ficou suave essa iluminação. Olha esse céu, esse sol. Esse sol pegou legal, não queimou. Ele ficou suave. Ele iluminou super bem. Essa modelagem também tá ok, ó. Tá toda bem feita, não tem mancha, não tem nada. A nossa cortina ali tá legalzinho, ficou tipo um voal, né? E eu poderia simplesmente colocar um céu atrás, eu acho que assim terminaria, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, como tem a cortina e é transparente a cortina, o que ficou lá no background ele deixa cinza, ó. Pra que isso? Se eu salvar essa imagem em TGA, ó, coloca aqui como preview. Se eu salvar essa sala em TGA e abrir o Photoshop e jogar essa imagem no Photoshop, que nem eu já tinha explicado, se eu vier aqui nos canais com o Ctrl, selecionar o Alpha, ele vai pegar, ó, Ctrl Shift I, inverter, ele vai pegar toda essa área cinza que estava aqui, ó. Essa área cinza aqui, ó, vai ser selecionada. Se eu selecionar com um Ctrl, o canal Alpha aqui, ó, e inverter a seleção com Ctrl Shift I. Quer ver o teste? Eu vou dar 2 cliques aqui nesse background, transformar ele num layer e vou deletar. Pronto, olha o que eu deletei ali, ó. Eu deletei exatamente a parte de trás da minha cortina. Eu vou criar um layer novo aqui, ó, botar para baixo, vou ir aqui nas minhas texturas e vou colocar um background aqui atrás, ó. Eu vou selecionar um background aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Ó. Vou trazer ele para frente para ajustar esse ângulo, que esse ângulo tá errado. Com o Ctrl eu consigo ajustar o ângulo aqui, ó. Ó, com o Ctrl eu consigo mexer na minha imagem, então eu vou usar aquele ângulo ali do sofá em cima, que é mais ou menos esse aqui. Ó, com um Ctrl eu consigo mexer, ó, tem que respeitar o ponto de fuga. Ó, respeitar o ponto de fuga, sempre, ó. Sempre respeitando o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? O ponto de fuga é a linha do teto e do piso. Esses são os pontos de fuga. Olha lá, ó. Pronto. Eu tenho uma imagem com um fundo atrás. Aqui eu poderia dar um efeito de curva aqui, ó. Não, vou dar um efeito de níveis. Ó, levels. Só aqui na nossa imagem, não na de baixo. Ó, eu poderia dar uma clareada pra cá e um contrastezinho aqui. Ó, fizemos um projeto, ó. Olha aí, ó. Um fundo, uma cortininha bonitinha, um voalzinho, marcou o sol, nossa luz está bem distribuída, as paredes aqui também estão bem distribuídas, o cálculo de luz ficou ótimo, temos uma TV, o puff, um sofazinho que eu trouxe do Wirehouse. Então tá aí, projeto nascendo, ó. Era só para colocar um sol. Maravilha! Então é isso. Temos essa aula concluída. Vou apertar F3 aqui. Vamos olhar como é que tá. Então temos aqui o nosso sol do V-Ray. Temos aqui o nosso forro, nossas luzes, nossos objetos, nossa câmera. Tudo bonitinho, certinho, como tem que ser. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha anotado, acompanhado, pausado, feito junto, enxergado como que eu fiz, repetido, enfim, tudo aquilo que a gente fala o curso inteiro, tá bom? Então, um grande abraço para ti, aplica, bons estudos e eu te espero na próxima aula. Até mais!